bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Rodrigo Saraiva Marinho, presidente do Instituto Liberal do Nordeste. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast, Rodrigo. É um prazer imenso estar aqui, meu caro Bruno. É uma felicidade voltar a falar hoje, talvez, no canal de comunicação liberal mais importante que o Brasil tenha, ou como diria minha amiga Tiliar, o show da Xuxa dos libertários. É um prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço, Rodrigo. Bom, Rodrigo, nos dias 23 e 24 de maio, o Instituto Liberal do Nordeste, do qual você é presidente, realiza a segunda Semana da Liberdade em Fortaleza. Qual foi o critério de vocês, do Instituto Liberal do Nordeste, para a escolha dos temas deste ano, que vão da Constituição Federal à vida intelectual, passando pelo homeschooling, dentre outros, e também para a escolha dos palestrantes? Primeiro, ano passado, a gente escolheu um tema que foi os 25 anos do Plano Real. 25 anos da Constituição Federal. Esse ano, talvez, como uma avant-première, né, eu já vou colocar de antemão que esse ano, sem dúvida, o nosso maior nome do movimento liberal, por tudo que ele representa para todos nós, acho que para mim, para você também, Bruno, o professor Biratã Iório vai estar esse ano falando sobre a análise dos 20 anos do Plano Real, que aí, para mim, sem dúvida nenhuma, para mim, pelo menos, eu acredito para você também, é o grande intelectual que vai ter, né, nesse nosso evento. Mas, assim, a ideia do evento como um todo era demonstrar que o movimento liberal hoje tem soluções para várias perspectivas, né, para várias ideias. Nós vamos ter grandes nomes nacionais hoje, são pessoas que são respeitadas pela sua produção intelectual, pelo que eles fazem no movimento liberal, por toda a sua produção acadêmica, pelas palestras que têm dado, né, e pela contribuição que eles deram nos últimos anos à ideia de liberdade no Brasil. Então a gente está aí com nomes como você, né, Bruno Garchagen, sem dúvida nenhuma é um dos nomes mais importantes, mais respeitados do movimento liberal hoje. Vamos ter com o Felipe Celete, que vai estar ao seu lado no painel A Vida Intelectual no Brasil, Lorival Filho e todo o seu trabalho feito no Maranhão. Nós vamos ter gente boníssima como Paulo Eduardo Martins, que vem fazendo, talvez, na mídia tradicional hoje, seja o nosso principal representante, né, batendo forte aí nos estatistas, no PT, no atual conjuntura e brigando por liberdade, né? E vamos ter aqui, para mim, vai muito feliz, né, em ver pessoalmente Fernando Quioca, né, que é mais um do Mises. Aqui do Mises nós vamos ter Fernando Quioca, o Biratã Iório e Bruno Garchagen, né, do Mises Brasil. Então, o Fernando Quioca veio para um debate com a queridíssima Amélia Rocha, que acredita no ideal de democracia. O Fernando não acredita nisso e vai dar aqui a sua ideia num painel que vai ser os regimes democráticos modernos e os desafios de garantir os direitos humanos de primeira geração. Então vai ser muito interessante a gente ter esse pessoal aqui. Nós vamos ter um painel, por exemplo, de saúde, né, que vai ter a Tatiana Gabi, que já foi entrevistada no seu podcast, o Evandro Faria, que é um dos médicos aqui do Dragão, um dos nossos conselheiros do Grupo Dragão do Mar, é um dos nossos apoiadores muito fortes aqui. Vamos ter o Eduardo Rocha Dias, que é um procurador federal do INSS, vai ser um debate muito interessante, e um professor de saúde coletiva, do mestrado de saúde coletiva, que é o Antônio Neto. Então nós vamos ter várias visões, que é também algo que necessita, que precisa, tem que acontecer, necessita acontecer, uma visão múltipla, né? Nós estamos aqui defendendo a liberdade, mas nós temos que dar oportunidade sempre para que a outra parte também faça o seu contraponto, que eu acho que só assim que a gente constrói conhecimento, Bruno. Exato. Bom, e quem são os outros palestrantes e palestras que você destacaria aí do evento? A gente vai começar, né, só para dar um roteiro, a gente começa no dia 23, né? E eu vou fazer uma ressalva aqui. Esse evento é um evento que culmina a Semana da Liberdade, certo? A Semana da Liberdade, na realidade, começa hoje, né? Está começando hoje, dia 16, em Natal, com o quinto ciclo libertários, que vai ser lá pela Liberdade de Empreender, lá no auditório do CDL Jovem Natal. Então, eu já faço de antemão o convite aos amigos potiguares que puderem ir ao evento hoje à noite. Vai ser a partir das 7 horas da noite, no auditório do CDL, em que nós vamos falar sobre liberdade de empreender. Vai estar lá eu, né, você um dos palestrantes, Rafael Saldanha, né, a Gabriela Benício e mais um representante de Natal, que vai ser que vai estar por lá falando com a gente aqui
falando com a turma, apresentando e abrindo a Semana da Liberdade, em Natal. Então, eu só tô querendo pegar o nome aqui para não deixar de me comunicar. Humberto Lucena, certo? Que vai ser o nosso representante local aí dos ciclos libertários, que vão abrir essa Semana da Liberdade, que também vai contar com um evento, né, de outro grupo, de outra rede, que é o EPL, que vai ter um evento também lá em Recife. Nós vamos ter um evento nós vamos ter o Dia de Liberdade de Impostos também, que vai acontecer no dia 20. Vai ter uma outra participação com o pessoal da AGE aqui, que é a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza. Então, vai ser uma semana de eventos, né, defendendo a liberdade, mas que eles culminam no dia 23, às 8 horas da manhã. O evento vai ser aberto pela professora Gina Pompeu, que ela é a coordenadora do programa de mestrado e doutorado da Universidade de Fortaleza, que é a que eu faço parte, né, que eu sou aluno de lá. Né, a professora Winnie, que é a minha orientadora, que vai estar também uma das coordenadoras intelectuais do evento. A partir de 8h30, o Paulo Eduardo Martins abre com toda a sua verve e força aí sobre liberdades políticas e as perspectivas do novo tempo, né, o que é que deve acontecer, o que é que a gente pode fazer com relação às liberdades políticas. Depois, nós vamos ter o painel aí, que vai ser um debate entre a Amélia e o Fernando, que eu já falei sobre regime democráticos. Adroado Catão, que é um baita professor, é um queridíssimo lá do grupo Não Quebra a Janela, né, lá do Sassá, do Santiago, do Felipe Jucá, da turma boa lá de Alagoas, né, que é um grupo que faz parte da Rede Libertária do INIM, que vai falar sobre a interpretação liberal da Constituição Federal. Esse, para nós que gostamos do direito, Bruno, vai ser muito interessante. Ótimo. Né, pegar um gancho aí do que a Constituição pode, né, já que não dá para fazer uma nova ainda, né, vamos ver se a gente consegue usá-la a nosso favor. Depois vem um tema que talvez você vai gostar, que aí é a virtude, não os limites da liberdade de imprensa, como se costuma ter em vários eventos, mas as virtudes da liberdade de imprensa. Esse aí, de novo, com o Paulo Eduardo Martins, o Vanderlei Filho, que é o representante de um jornal local aqui da parte de mídia de internet do jornal local, que é o Tribuna do Ceará, e o Mano Ferreira, que é um dos nossos diretores de comunicação aqui do INIM, do Conselho Fiscal do INIM, que está vindo para cá, lá de Recife, que vai formar esse painel. Depois a queridíssima Fabiana Botelho, que tem um trabalho interessantíssimo sobre a educação, não sei se você a conhece, mas o trabalho dela sobre a educação é muito interessante. Joel Pinheiro da Fonseca, que tem escrito excelentes textos aí no IMB, no Liberzone, que os textos do Joel são sempre polêmicos, eu até rebati um dele, dizer, bicho, não vamos perder mais um termo, que era meritocracia, né, que eu acho que tem que ser preservado, e o André de Holanda, que é quem hoje talvez seja um dos maiores craques de homeschooling que a gente tenha no Brasil. À noite, a nossa premiere, né, aí com Biratã Iório, falando de plano real. Aí no sábado, aí à noite vamos tomar um bom vinho, comer um bom camarão, Bruno. Né? E depois a gente abre o painel no outro dia com a vida intelectual no Brasil, que aí com o grande Bruno Gachaga, ele estava falando antes aqui com você off, aqui que você tem vários fãs aqui no Nordeste, hoje aqui no Ceará, não tenha dúvida. Isso é generosidade dos amigos, rapaz. E você vai sentir o carinho dessa turma. Eu estava falando, em Sobral, que eu dei palestra sexta-feira, a turma lá disse, pô, você conhece o Bruno Gachaga? Uau! Eu disse, pô, eu não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, eu vou conhecê-lo na semana que vem, ele deve estar aqui e vai ter uma palestra brilhante. Eu disse, pô, faço questão de ir, então foi um momento interessantíssimo. Todos eles generosos amigos. Ainda não, né? Você nem conhece, mas você não sabe a importância, como eu estava lhe falando antes, a importância que essa comunicação tem e como a internet para nós e o podcast do Mises é importante hoje para o conhecimento da liberdade no Brasil hoje. Pode ter certeza que muita gente ou fortaleceu o seu pensamento liberal ou começou o seu pensamento liberal lhe ouvindo, né, e ouvindo seus entrevistados. Obrigado. Felipe Salete dispensa apresentações, ele já traduziu o livro do Hoffman, né, Educação Livre e Obrigatória. Lorival Filho, que vem aí com tudo lá no Maranhão, lá do Expresso da Liberdade, nosso diretor de cultura do Instituto Liberal do Nordeste, vai estar aqui falando sobre a vida intelectual do Brasil. Né, eu esqueci de falar só do meu amigo Raduan, né, meu parceiro, que é o diretor de projetos do INIM, que vai estar com o Biratã discutindo. De manhã, fecha amanhã com a propriedade intelectual, né, empreendedorismo e propriedade intelectual, com Giovanni, Afonso e Marcelo, que vão falar se a propriedade intelectual realmente importa para a liberdade ou se a gente vai cantar a musiquinha lá do Pirate Bay, né, que pode copiar.
Qual é o caminho a ser seguido. À tarde vai ter uma das palestras que eu reputo como das mais interessantes, Bruno, porque os nossos pensadores liberais hoje da medicina, né, que tem 20, eu não sei se você tem notado esse crescimento, pelo menos eu como presidente aqui do INIM, tenho notado muito o crescimento de médicos libertários, de médicos liberais. Isso para mim tem sido muito estimulante, porque eu tenho visto Tatiana Vilas Boas Gabi, tem feito um trabalho muito interessante com os textos que ela tem dado no Liberzone, né, o Evandro Faria com palestras e informações sobre a possibilidade de você estar isso, como a iniciativa privada poderia prover muito melhor a saúde, né, e como os arranjos privados poderiam ser mais interessantes para isso. O professor Eduardo Rocha Dias, que é professor do programa, também vai fazer parte desse debate com um contraponto, né, mais pelo lógico estatístico, já que ele é procurador do INSS, e o Antônio Silva vai falar sobre, ele é professor do programa de mestrado e doutorado de saúde coletiva da Unifor, então ele vai dar bem um outro ponto de vista, né, que eu acho que isso é, como eu estava falando, isso é muito importante. Se encerra essa palestra com as perspectivas para a liberdade do ensino jurídico, né, o Bernardo Santoro, nosso amigo querido lá do Instituto Liberal, né, o nosso instituto mãe, digamos assim, né, o instituto que sobreviveu a todas as bombas e intempéries do tempo, vai estar falando sobre as perspectivas para a liberdade do ensino jurídico, junto com o professor Antônio Pereira Jorge e eu, né, que vou dar o tchau aí para quem teve a chance de participar da Meca da Liberdade nesse primeiro semestre do ano, né, porque depois, eu acho que no segundo semestre, todos os nossos olhos se voltarão para a conferência do Mises Brasil. Uma novidade, Bruno, interessante que vai ter nesse evento, que eu queria destacar, muito interessante e muito importante, vai ser artigos científicos. Acho que pela primeira vez em muito tempo, um evento liberal começa a receber produção científica, né? Eu acho que isso muito impulsionado pela revista Mises, que deve estar lançando. Aí talvez, quem sabe, eu estou batendo um papo interessante para ver se a gente consegue fazer o lançamento dela aqui com a Semana da Liberdade, né? Alex Catarino acha que pode ser legal. Tô cantando o Hélio, ver se ele topa a ideia da gente lançar a revista Mises aqui na Semana da Liberdade. E, ao mesmo tempo, já começar a produzir textos que possam vir para a nova revista Mises, né? Já está aí apresentando dentro da academia, mostrando que há um pensamento liberal. Porque, assim, é muito importante a gente estar palestrando, a gente estar fazendo podcast, a gente está aqui em Hangouts no INIM, mas é tão importante, para que eu consiga citar o Bruno Garchagen, eu tenho que ter o livro do Bruno Garchagen. Para que eu consiga citar Bernardo Santoro, eu tenho que ter a publicação do Bernardo Santoro. Eu faço questão, eu estou escrevendo minha dissertação agora, eu estou caçando os autores liberais brasileiros para todos estarem na minha dissertação, né? Inclusive o Iori é um dos mais citados que eu tenho na minha dissertação, porque é importante que a gente, aí para quem é da academia, do mestrado, doutorado, vai ter a noção da importância que a gente poder citar aos liberais, para dizer que existe um pensamento liberal, porque assim, como eu disse para você no outro podcast, eu cheguei na escola austríaca a partir das citações da escola de Chicago, né? Então eu estava ali na construção do conhecimento e eu cheguei nos grandes liberais aí, Oakeshott, Burke, Tocqueville, nas citações de Hayek, de Mises, que me deram de Lord Acton, nas citações de Hayek e de Mises. Então me permitiu fazer o pensamento até chegar na base do conhecimento, chegar em Hume e chegar em Locke, que são os grandes liberais aí, são a nossa, digamos assim, a nossa grande base científica, né, Bruno? Eu sei que você gosta muito desses autores. Exato. Mas eu fiquei muito feliz com o evento de forma geral. Eu acho que ele está muito bem estruturado e começando pelo fim de 3 pontos que você citou, quando ia narrando a programação do evento, começando pelo último, que é vocês terem tido a brilhante ideia de colocar uma apresentação de artigos como parte do evento, né? Então, essa produção acadêmica baseada nos filósofos ou na produção intelectual das ideias da liberdade é algo fantástico que deve ser estimulado, e quanto mais iniciativas nesse sentido houver, mais gente vai ter fazendo trabalhos científicos, artigos acadêmicos, tendo todo esse arcabouço teórico dos filósofos da liberdade, e é fundamental para isso que eventos desse tipo sirvam como estímulo, sirvam como impulso, ainda mais considerando o fato de que esse evento será realizado dentro de uma universidade, né? Um outro ponto que você citou, que foi o painel sobre a saúde,
e que você lembrou bem que uma das coisas mais interessantes que aconteceu esse ano, ou ficou mais evidente, foi o trabalho desenvolvido por algumas pessoas, dentre as quais a Tatiana Gabi e o Evandro Faria, fazendo uma análise liberal, libertária, sobre o tema da saúde, que é um tema que sempre está em evidência nas discussões políticas, né, de políticas públicas no Brasil. É um tema que tem um apelo popular muito grande, porque afinal você tem uma grande massa da população que está refém desse sistema de saúde, né? E o trabalho que eu conheço desses 4 que fazem parte do painel, que é o da Tatiana Gabi, não só os textos que ela escreve, mas o trabalho em conjunto que ela faz com os médicos libertários no Facebook é fantástico, e o trabalho do Evandro Faria aí com vocês do ILIM. E o terceiro tópico que você citou é uma homenagem que você fez, e eu gostaria de reforçar, ao professor Ubiratã, que sem dúvida é a grande estrela do evento, e é um privilégio para mim especialmente, mas acho que para todos os interessados em escola austríaca, ter o professor Ubiratã não só vivo, mas talvez no melhor momento de produção e reflexão intelectual dele. Então fica aqui a minha homenagem ao professor Ubiratã. É legal a citação do Ubiratã, porque o Ubiratã ele era um liberal clássico, né? Se tornou ele era um neoclássico, digamos assim, Escola de Chicago, se tornou um austríaco, com um livro, né, com ação humana, mudou o pensamento dele. E vendo os comentários que ele tem feito sobre esse livro atual que ele está escrevendo, que é falando sobre os proto-austríacos, né, ali sobre Bastiat, sobre Molinari, é muito legal ver a produção e ver o crescimento, assim, não vou dizer crescimento intelectual, porque, enfim, crescimento intelectual de um gigante é demais, né, mas assim, é muito interessante ver os posicionamentos e as ideias do professor Ubiratã, tanto com idade mudando e se aperfeiçoando e vendo, talvez que o Estado não seja a solução ideal, como você gosta muito de citar, que Estado mínimo é oxímoro, né? Eu gosto muito dessa expressão que você usa. E o Iório mudando o ponto de vista dele com um livro que ele não tinha lido ainda, né? Que foi Gustavo de Molinari, que ele citou no Facebook há pouco tempo. Eu acho que essa troca de conhecimento, como todo instrumento, pode ser usado para o bem ou para o mal, né? O Facebook tem muita gente que diz que é péssimo. Para mim, eu agrego um conhecimento na análise, na chance de ler Iório, ler Bruno Gachagin, né? Ver intelectuais que estão aí apresentando a sua ideia. Esse negócio do Facebook é interessante. O Facebook, na verdade, é igual à vida nossa. Aquilo que você tem de bom vai depender das suas escolhas. Se você está mal cercado no Facebook, meu amigo, você só vai passar a vida reclamando mesmo. Não tem jeito. Você reclamando dos seus, né? Exatamente. Como os petistas já saíram do meu Facebook já há algum tempo, eu não tenho mais tido incômodo nenhum. Me diz uma coisa, Rodrigo. O que vocês esperam dessa segunda Semana da Liberdade? Certamente, quando vocês organizaram a primeira, vocês tinham um objetivo inicial, e aí você pode falar se esse objetivo inicial da primeira Semana da Liberdade foi atingido ou não, e certamente com esse segundo vocês têm algum tipo de expectativa. Se vocês têm, qual é essa? Bruno, eu encerrei a Semana da Liberdade, né, fazendo uma brincadeira, parafraseando Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho, que o meu sonho era que as pessoas começassem a defender a liberdade. Hoje a Semana da Liberdade de setembro foi a criação o ILIM foi fundado no dia 6 de setembro de 2013. E sem dúvida nenhuma, não vou dizer que é o maior, mas ele, junto com vários grandes parceiros aí da rede libertária, hoje que surge o Instituto Liberal do Centro-Oeste, surgiu essa semana, né, num grande evento que eu tive o privilégio de participar, do Raico Mais 33, surgiu o ILBO, que é o Instituto Liberal do Centro-Oeste, vai surgir o Instituto Liberal de São Paulo, que vai ser o ILIS lá em São Paulo já, está surgindo o Instituto Liberal no Paraná. Então, assim, como missão de instituto, eu vou falar como instituto, vou falar como Dragão do Mar, certo? Para dar os dois paralelos. Como instituto, a função da Semana da Liberdade foi plenamente cumprida. O meu sonho, graças a Deus, está crescendo e está incendiando muita gente tem defendido a liberdade com muito zelo, muito apego. E eu tive, como eu estava te falando antes, eu tive em Sobral, né, que é o interior aqui do Ceará, a primeira palestra que nós fizemos aqui no interior do Nordeste, de forma geral, no interior, pelo menos pelo ILIM aqui no interior. E eu digo para você, Bruno, a recepção das nossas ideias tem sido cada dia melhores, cada dia mais fortes, e elas têm tanto batido como repercutido, digamos assim. As pessoas estão
não só recebendo a ideia, mas como estão comprando a ideia. Né? Eu acho que a nossa ideia da liberdade, talvez, ela esteja no momento de estar chegando. Eu acho que ninguém para uma ideia quando chega o seu momento, e eu acho que ela tem chegado. Então, como Instituto, eu tenho muito orgulho do que essa primeira Semana da Liberdade representou. Aquele meu sonho, né, que eu fiz a brincadeira, ou parafraseei Martin Luther King, né, está acontecendo. As pessoas estão começando a defender a liberdade. Pessoas que eu nunca imaginava que defenderiam chegam para mim e eu digo assim, ótimo, eu nem precisei falar nada. Né, tem sido uma realidade muito interessante. Como Dragão do Mar, né, o exemplo do Dragão do Mar serviu, que foi quem baseou e quem baseia, né, digamos, é o grupo base aqui de Fortaleza do Instituto Liberal e da Rede Libertária. Esse grupo permitiu que vários outros grupos seguissem o exemplo deles. Né? É um grupo hoje que tem 1.400, quase 1.500 pessoas no seu grupo do Facebook. Tem reuniões semanais aí com 40, 50 pessoas por semana. Né? A nossa reunião do sábado passado foi sobre o direito penal libertário com Miguel Serra. A próxima vai ser com Luiz Carlos Sequeira, que também integra aí a série de comemorações da Semana da Liberdade. Né? Começaram com esse pensamento, esse viés muito interessante. Então, como objetivo da primeira Semana da Liberdade, são todos os eventos que nós estamos tendo hoje, Bruno, né? Que nós fundamos aí, como você sabe, a Rede Libertária. E a Rede Libertária, só para você ter uma noção da semana passada, só para você visualizar o que é que a primeira Semana da Liberdade repercute hoje, nós temos um grupo de estudos do Rio Grande do Norte sendo formado, integrando a rede, Bruno. Nós tivemos um minicurso na Semana do Direito falando sobre os verdadeiros direitos humanos, vida, liberdade, propriedade, ou perspectiva da escola austríaca. Na quinta, a gente teve o grupo de estudos Lobos da Capital, que é a base lá de Brasília. Né? O grupo do Rio Grande do Norte vai ser em Pernambuco, vai ser em Recife, com Tiliar, Cedric, Giovanni, Andréa. Vai ser uma turma muito boa que vai estar lá formando esse grupo, que está começando também, que se integrou agora à Rede Libertária. Na Semana do Direito, nós falamos sobre os verdadeiros direitos humanos. Já pensou, Bruno? Nós lá estávamos falando sobre Hope, sobre Hofbauer, sobre Hayek, sobre Mises, para quase 80 alunos, um mini curso de 3 horas, falando que vida, liberdade e propriedade eram os verdadeiros direitos humanos. Né? Isso aí é na perspectiva da Escola Austríaca de Economia. O Grupo Lobos da Capital fez na quinta-feira da semana passada, fizeram uma palestra sobre Public Choice. Na sexta da semana passada, o Fábio deu aí uma entrevista com você, mais uma, né, da rede, falando sobre o ILCO, né, o Instituto Liberal surgindo, do Centro-Oeste, que ele explicou tão bem. Nós tivemos uma palestra, um debate que eu participei na 9ª Semana do Direito, teve uma palestra que o Jová participou sobre PPP, teve reunião do Grupo Não Quebra a Janela em Maceió, teve palestra minha lá em Sobral, que é no interior aqui do Ceará, terra do Ciro dos Gomes, dos Ferreira Gomes, aqui que você deve ter ouvido falar deles. Né? Quem não, né? Quem não? Nós tivemos evento do Direito Penal Libertário com o Miguel na Reunião do Dragão, simpósio Hayek mais 33, que é comemoração dos 33 anos da vida de Hayek, né? Um baita evento feito pelo grupo do Lobos da Capital e o lançamento do ILCO. Hélio Beltrão esteve lá na segunda-feira, eu estive lá na terça-feira. Então, hoje nós vamos começar a Semana da Liberdade com os ciclos libertários. Então, assim, para você que acha que assim, está sendo feito pouca coisa, junte-se a nós, tem muito sendo feito, e muito ainda precisa ser feito. Né? Isso eu estou falando só dos grupos da Rede Libertária. Tem o pessoal do Sul, tem o pessoal do Sudeste, tem o pessoal do Nordeste, tem uma galera de outros grupos que estão fazendo trabalhos fantásticos. Né? Eu só estou dando a visão da rede. Então, que formado do INIM, do ILCO, do ILIS, essa turma toda desses grupos no Centro-Oeste e no Nordeste, né, que tem sido formado esses grupos. Então, é só para você ter uma noção de tudo que representa essa primeira Semana da Liberdade. A consequência é isso. Isso eu estou falando de uma semana, tá, Bruno? É porque eu não tenho como você parar para contar tudo que aconteceu nesse ano. Não para, né? Nós tivemos pelo menos 1 a 2 eventos por semana, né, desse grupo que está lutando aí pela liberdade. Então, tem sido extremamente proveitoso e interessante a consequência disso. Não, o desenvolvimento que efetivamente houve do ano passado para cá, quer dizer, isso não tem nenhum ano, né? A primeira Semana da Liberdade foi no segundo semestre. 6 meses. Tem 6 meses. Hoje né, a gente brinca que o Ilim já nasceu grande. Né? O Ilim já nasceu querendo ser grande. Né? E assim, sem dúvida, aqui eu faço mais uma vez, né? O Hélio detesta rasgação de seda, né? Mas eu agradeço. A frescura danada dele, né? É só publicamente que ele não gosta.
Né? Ele gosta, né? Na interna ele gosta, né? Eu vou agradecer publicamente todo o apoio que sempre nós tivemos, assim, parceiros de todos os momentos, né? IMB talvez seja... O MB hoje, para o ILIN, sem dúvida nenhuma, e para os grupos que surgem, tem uma referência e uma responsabilidade tremenda, e nós respeitamos e tentamos devolver isso com muita gentileza e, digamos assim, com muita vontade, que eu acho que é isso que a gente pode passar para o MB e para os outros grupos. E para essa segunda Semana da Liberdade, vocês têm um objetivo específico ou um conjunto de objetivos? E quais seriam? Na realidade, é um momento de consolidação, né, Bruno? É um momento que eu acho que a gente diga assim, aqui pode ser a Meca da Liberdade. Eu participei em abril do Fórum da Liberdade e senti sabe, o peso de uma tradição, né? É um evento que acontece há mais de 30 anos, né? Eu acredito que... 26 anos, né? É o 26º Fórum da Liberdade. O 26º Fórum da Liberdade, salvo engano. E esse Fórum da Liberdade, você vê que as ideias da liberdade agradam muita gente, né? E assim, a ideia é que a gente tenha em Fortaleza, né? O objetivo central é que a gente tenha em Fortaleza. E quando a gente está lá no sul, na ponta do Brasil, né? Lá no Rio Grande do Sul, o evento do Fórum da Liberdade em abril é que a gente tem em Fortaleza o evento nacional da liberdade no Nordeste, na outra ponta. Esse é o objetivo, né? Brinco aqui que é um preço muito grande, né? Eu gosto muito da frase do pessoal do 3G, né? Do grupo do Zema, lá do pessoal do João Paulo Lema, que o Hélio trabalhou no Banco Garantia. Mas eu gosto muito da frase que ele diz que quem dá para sonhar pequeno é o mesmo trabalho que dá para sonhar grande. Então, o objetivo central da gente é que ano que vem a gente tem aqui essa Semana da Liberdade, não vou dizer tão grande, mas pelo menos bem maior do que foi a Semana da Liberdade esse ano. A ideia é consolidar essa Semana da Liberdade como um palco, né, que as pessoas vão querer vir, os palestrantes vão estar felizes em ser convidados, vai ser um momento de honra para quem trabalha pela liberdade no Brasil. Rodrigo, na comparação com o primeiro, em termos de alcance e interesse do público... O primeiro tinha 100 lugares, né, o Fórum da Liberdade, que o auditório comportava isso, sempre 10 pessoas, esse comporta 200, né, então a gente vai ter o interesse do público para 200 pessoas tem sido maior, porque os palestrantes como o grande Bruno Garchagen tem chamado muita atenção e a turma tem querido vir a Fortaleza para prestigiá-los. Então a gente tem recebido gente, né, tá vindo gente de Porto Alegre, tá vindo gente de Campinas, tá vindo gente do Maranhão, tá vindo gente de todo o Nordeste para participar desse momento único, né, que nós vamos ter aqui nesse primeiro semestre, que eu acho que sem dúvida do movimento libertário hoje seja o maior evento que nós vamos ter no primeiro semestre sobre a defesa da liberdade, sobre esse ideal de liberdade. Então, assim, o interesse tem sido muito grande, né? Eu já aviso de antemão que esse evento será transmitido também pelo canal do ILIN. Então, para quem está longe, né? Para quem não puder vir, né? Nós vamos estar transmitindo ao vivo as palestras do que está acontecendo, né? Obviamente, a gente não tem ainda toda a infraestrutura que o fórum tem, mas vamos tentar transmitir ali no YouTube para que você consiga acompanhar aí os nossos nomes para isso. Mas tem sido, Bruno, muito interessante, né? Inclusive, vou citar aqui o amigo Lucas Pagani, lá do Rio Grande do Sul, que está fazendo uma vaquinha, né? Quem quiser ajudá-lo, ele está fazendo uma vaquinha para vir para cá, para a Semana da Liberdade. Então, quem quiser ajudá-lo, procure a vaquinha do Lucas Pagani aí, que ele está querendo vir para cá. Essa vaquinha está sendo feita o quê? No Facebook? No Facebook, tem um site, vaquinha, alguma coisa. Eu achei super criativa a ideia dele, né? Então, estou aqui divulgando a ideia do grande Lucas Pagani. De que forma a segunda Semana da Liberdade ela se enquadra naquelas categorias do seu texto em que você utilizou a metáfora futebolística aí criada pelo Hélio Beltrão? Eu achei a sacada brilhante do Hélio naquele dia do Hangout que nós participamos, Bruno, a ideia da partida de futebol, né? Talvez para um povo apaixonado pelo futebol que é o nosso, né? Eu sou pelo Fortaleza, aqui eu brinco muito que o time mais importante do Brasil é o Fortaleza, mas obviamente é uma brincadeira, mas para mim é verdade, né? A teoria do valor subjetivo está aí, né, Bruno? Exato. A sacada dele foi muito legal e eu parei um dia e disse, vou escrever sobre isso, porque se a gente escrever não fica registrado a ideia do Hélio.
né? Que o Hélio tem essas sacadas, né? Estrela de 5 pontas, partida de futebol. Eu acho fantástico isso. Cara, eu acho que nós estamos na torcida, né? Eu acho que o Hélio dividiu basicamente na ideia que a gente trabalhou, né? Os grandes goleiros, né? Que seriam os nossos grandes intelectuais. Aí nós temos Mizzi, Raik, professor Biratã, que seria um grande goleiro, José Moreira, lá em Portugal, André Azevedo. São os grandes, né? São nossos grandes goleiros. Bruno Gachaguen, aí já vindo com o grande livro dele, nós esperamos ansiosamente por ele, viu, Bruno? E na zaga nós teríamos aí os escolas, né? Os professores, que também alguns, né, transitam entre essas funções, né? O Biratã e Oro seria um zagueiro e seria um escola, né? Que seria um professor. Aí nós vamos ter eu aqui no Ceará, vamos ter a turma boa de São Paulo, no Rio de Janeiro, vamos ter Domingos Rossetti lá em Rio Grande do Sul. Então tem uma turma boa que faz a função do zagueiro. Os meus campos são aquela galera que está ali na mídia, né? Está ali na ponta. Liberados da Zoeira, Takaki, Pedro Cabral, que também trabalha como professor, Rafael Saldanha. Então essa turma que vai cá e vai lá, né? Tem às vezes troca de posição, mas são a turma que estão na ponta, né? Aqui em Catagari. Então essa galera, né, que está ali na linha de frente, digamos assim. Valéria Pugliese, Valéria Rodrigues, a turma boa que está aí brigando, né, pela linha de frente, né? Também nós temos quem está na mídia, né? O próprio Constantino, o Paulo Eduardo Martins, Felipe Brasil, essa turma aí que está no meio de campo, digamos assim. Então, estão apanhando, estão levando pancada, que é o que nós basicamente, tanto você como eu também fazemos também essa função. Vamos ter no ataque, a gente não tem atacante ainda, né? Nós não temos políticos ainda, infelizmente, né? Eu acredito que com o Partido Novo a gente vai ter uma repercussão mais forte, né? Já que o Partido Libertários, né, vai dar segundo o que disseram, segundo o que o Rafael Lemos falou, vai dar um tempo, mas está ali continuando buscando assinaturas, sem dúvida vai ser muito importante para o futuro, mas o Partido Novo deve sair mais rápido, e os libertários estão migrando para lá, né? Na realidade, hoje o Partido Novo cresce com muita força, né? O movimento libertário dentro dele, tanto é que você vê pelas próprias postagens, não sei se você tem acompanhado, Bruno, as próprias postagens do Partido Novo são muito mais libertárias do que já foram, né? E nós vamos ter a torcida, né? Vamos ter a torcida organizada. A torcida organizada são esses grandes eventos, né? E esse é um desses grandes eventos. Na realidade, hoje nós temos as conferências regionais da PL, que são eventos localizados. Nós vamos ter eventos nacionais. Hoje o Fórum da Liberdade, né? A Semana da Liberdade tem a pretensão de ser um desses eventos nacionais, né? Tem esse objetivo, ser uma de repercussão nacional. Temos a conferência do Mises aí, que, né, assim que acabar o nosso evento, todos os libertários olham, Roupou está vindo, né? E a gente todo mundo se volta para essa ideia que vai acontecer em setembro. Então acho que essa é o objetivo nosso, né? Ser aí uma grande torcida organizada e permitir que essa torcida organizada brilhe e se apresente e passe a ser esses zagueiros, esses goleiros, esses meio de campos e, quem sabe, os nossos eventuais camisa 9 aí, os nossos eventuais centroavantes, atacantes que vão chutar a bola pro gol, né? Na realidade, o trabalho de base, eu, você e a turma aqui que tá tentando, eu, você, Hélio, Quioca, né? Os Quioca, essa turma boa que está tentando fazer esse trabalho de base para lutar por isso, né? Pedro Cabral, Raduan Melo, Gabriela Benício, Cibele Bastos, né? Essa turma que tem lutado para isso. Mas é um trabalho que não adianta a gente ter atacante sem estar tudo formadinho, bonitinho, porque quando a nossa ideia pega, a nossa ideia vai para a política, não tem jeito, né? Tanto é que a gente já viu agora nessa eleição alguns aproveitadores já começando a se manifestar como liberais, né? Você tem essa situação e eu sou um pouquinho cético em relação a isso ainda, Bruno. Eu concordo com o Cristiano Quioca que os políticos vão sair, a gente provavelmente vai conhecer eles, entendeu? Vai saber quem eles são. Então isso vai acontecer. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. Parabéns para você como presidente do Elim e para todos aqueles que fazem parte do Instituto Liberal do Nordeste, do Grupo de Estudos Dragão do Mar, pelo trabalho valioso e fantástico que vocês vêm realizando aí no Ceará. Muito obrigado pela entrevista.
Bruno, queria agradecer a você, né? Como sempre, mais uma vez aqui tá no podcast do MIS, é um privilégio imenso poder partilhar, né, o que a gente tem feito, o que tem sido acontecido por aqui. Agradeço a todos os grupos que formam a rede libertária, aos institutos que estão sendo formados, né, que sem dúvida nenhuma são grande resultado do trabalho que vem sendo feito pelo INIM, né? Inclusive a gente tem assessorado vários que querem formar o seu instituto. Agradeço também aí a toda a turma que forma o MISES, né? E faço um convite a quem está em Natal hoje a participar do evento na próxima sexta, para participar do evento hoje, que vai acontecer no CDL, né, a partir das 19 horas. E convido a todos, a quem queira se inscrever na Semana da Liberdade, o site para quem quer se inscrever, tá, Bruno? eventic.com.br/SDL14, certo? Para quem quer se inscrever, www.eventic.com.br/SDL14. Se você quiser procurar no Facebook, nós vamos ter o evento, né, que vai estar lá e que vai informar isso. Então, por fim, convido a todos hoje ainda, dia 16 de maio, às 19 horas, no auditório da CDL, para a abertura da Semana da Liberdade, para participar dos 5º Ciclos Libertários, né? Todos serão muito bem-vindos. Se você estiver em Natal, apareça, você será muito bem-vindo por lá, tá? E agradeço, Bruno, por você poder participar, tá? Parar um pouquinho aí o seu livro e conseguir vir para Fortaleza. Você não sabe o quão importante isso é para todos os libertários aqui do Brasil, do Nordeste, principalmente do Ceará, recebê-lo aqui. Será uma honra. Eu fiquei muito honrado com o convite, eu que agradeço e reforço o convite para a participação de todos que estejam nos ouvindo, seja presencialmente ou vendo a transmissão ao vivo, dias 23 e 24 de maio, em Fortaleza, a segunda Semana da Liberdade, com um grupo fantástico de palestrantes. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. Um abraço, Bruno. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.